Boa tarde, bom dia a todos. É com grande prazer que iniciamos este ciclo de webinars sobre os rios urbanos. Estes webinars são partes integrantes de uma rede internacional ibero-americana, Rios Urbanos Naturalizados, que eu tenho a grande honra de coordenar dentro aqui da Universidade Lusófona, em Lisboa. Esta rede é financiada dentro do Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento. É uma rede, é um programa que financia a formação de redes, e nós concorremos em 2018 a um financiamento e recebemos a resposta afirmativa, e desde então temos trabalhado nessa rede. Claro, o Covid nos desafiou bastante na formação, no início desta rede. Tivemos que adiar por um ano o nosso início, mas aos poucos estamos retornando às nossas atividades, e uma dessas atividades é esse ciclo de webinars. Lá no State significa para nós um projeto em que nós queremos identificar qual é o papel e como as pessoas, a população ribeirinha pode participar da cocriação, da regeneração de rios urbanos e a minimização dos riscos, sejam eles ambientais, sociais. Isso significa para nós vermos de que maneira nós podemos envolver a população ribeirinha, a população que vive em zonas de rios, sobre fortes problemas ambientais, e exatamente nesse aspecto, como podemos envolver a população na regeneração dos rios. E, portanto, como eu disse, esse projeto é coordenado aqui pela equipe da Lusófona. A Lusófona é parte de um grande complexo educacional com sede aqui em Lisboa, mas tem várias sedes em vários países de língua portuguesa. Isso significa lusófona. A lusofonia para nós é bastante importante, e dessa lusofonia também aderimos ao conceito de lusotopia, que é o conceito sobre o território em que nós falamos português. Aqui na Lusófona, eu sou professor do Departamento de Urbanismo, de Arquitetura e Urbanismo, mas na área de urbanismo. Nós temos aqui um mestrado e um doutoramento em urbanismo, e nós também somos membros do CEIT, que é um dos centros de investigação da Lusófona, em que temos como maior característica o estudo sobre a educação, a memória e o território como maneiras de desenvolvimento social e sustentável. Dentro do CEIT, nós temos um grupo de trabalho que se dedica à ciência cidadã na apropriação e compreensão do território, do qual a Nagayama e eu somos coordenadores. É um dos grupos mais interdisciplinares dentro do próprio CEIT, que contém vários colegas que estão aqui associados. E ao CIDAT nós temos o laboratório, o qual eu logo apresento um pouco mais detalhado sobre as suas funções, o L3P. Para nós, na cidade, nós criamos um conceito que se chama a matemática da cidade, em que nós tentamos combinar os conteúdos programáticos no entendimento, no uso do território como recurso, e
o uso da ciência cidadã, quer dizer, o envolvimento da população na nossa investigação. E a isso nós chamamos, então, o resultado de capacitação territorial, que é aquela capacitação, que é aquela habilidade das pessoas em participar de decisões sobre o espaço, sobre o território, das decisões sobre o espaço onde elas vivem, trabalham e se divertem. Em suma, essa é a nossa filosofia de trabalho em investigação. Nós temos vários projetos de investigação de diferentes portes, financiados por diferentes programas, a maioria deles financiados por programas europeus. É o caso, então, da rede do CITED, que trata dos rios urbanos, mas nós temos vários projetos de diferentes cunhos, de diferentes características, com diferentes estratégias de desenvolvimento, mas todos eles têm um cerne comum, têm um âmago comum, que é o tratamento do bem público. Quer dizer, o território, as mídias ambientais, o espaço, as pessoas que vivem nesse espaço, para nós, são bens públicos. Portanto, esse é o nosso tema central, é o nosso tema que conecta todos esses diferentes projetos. Para nós, o importante é verificarmos como podemos usar racionalmente e sustentavelmente os recursos territoriais e ambientais e que estratégias podemos desenvolver no uso desse espaço. Nós temos projetos de diferentes aspectos, como, por exemplo, o projeto da área EU, que nós tentamos criar práticas ou experiências no uso de tecnologia para melhor entendermos como usar a herança urbana, a herança cultural urbana. E outros projetos, como estamos criando um dicionário ilustrado do território e ambiente. Como sabemos, são 9 países que têm em comum o uso do português, só que esse uso do português tem nuances, tem cores, tem aspectos diferenciados, e nesse dicionário nós queremos captar essas nuances, essas diferenças. Vai ser um instrumento colaborativo, logo estaremos aptos a lançar esse dicionário. E assim por diante, são vários projetos, dos quais, então, o RUN é um deles. E aqui no SEID nós temos um laboratório experimental de educação e espaço público. É aqui onde que nós conectamos os nossos estudantes aos projetos de investigação. Temos várias atividades, como escolas de verão, living labs. Fomos às escolas tratar de assuntos sobre o território, sobre o espaço público em escolas aqui em Lisboa. Então, o nosso laboratório é também o que organiza o ciclo de webinars. Nesse conceito de espaço público e do uso consciente e sustentável do território, nós temos três aspectos em que nós nos centramos, que é o uso da ciência cidadã, que é o uso e o conhecimento das práticas locais, como usarmos esses conhecimentos locais, como termos essas práticas locais nos nossos projetos de investigação. Um outro termo bastante chave para nós é o da cocriação, quer dizer, nós queremos ter práticas colaborativas, nós queremos trabalhar com uma população que se interessa, que é o usuário dos nossos resultados, e para isso nós fazemos uso dos Living Labs, é um conceito de organização, de criatividade, onde que há uma reflexão do pensamento crítico. E nisso as nossas atividades devem resultar no que nós chamamos de placemaking, que é, quer dizer, construir o espaço, fazer o espaço.
e com isso criarmos espaços mais responsivos, que sejam mais sustentáveis, sejam mais equilibrados no uso, em que haja uma partilha de responsabilidade, onde que haja inclusividade, e isso também resulte na capacitação de resposta desses espaços às necessidades da população. O CITED é um programa, então, ibero-americano, e nós propusemos em 2018 uma rede temática na área de desenvolvimento sustentável, que trata do problema dos rios urbanos sobre pressão da urbanização, em vários tipos de pressão, e da minimização de riscos. Os riscos também são bastante variáveis, e esse projeto foi aprovado em 2019, deveria começar em 2020, mas foi adiado para 2021, e é um projeto de 48 meses, em que nós temos uma grande parceria. Estou bastante contente também de termos 15 parceiros em 8 países diferentes. Ao todo, somos já 71 investigadores nesses países que participam dessa rede. Como eu disse, esse projeto é coordenado aqui pela Universidade Lusófona, em Lisboa, em Portugal, mas nós contamos aqui em Portugal também com colegas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Nós temos parceiros em Espanha, na Universidade Autônoma de Barcelona, o Departamento de Geografia, a Universidade de Deusto, o Departamento de Engenharia de Comunicações. Depois nós temos na Colômbia a Universidade del Cauca, no Equador a Universidade de Cuenca, aqui um laboratório sobre as cidades sustentáveis, faz parte do grupo, a Universidade Católica de Santa Maria, em Arequipa, no Peru. Temos na Argentina a Universidade de Buenos Aires, a Universidade Nacional de San Martín, a Universidade Nacional La Plata e o Instituto Argentino de Investigações de las Zonas Áridas. No Paraguai, nós temos a Universidade Nacional de Asunción, o Departamento de Arquitetura. E no Brasil, nós temos 3 universidades: a Universidade de São Paulo, com o Instituto de Arquitetura, a Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais e o Claretiano Centro Universitário de Curitiba. Ao todo, são 15 parceiros. Esses parceiros trazem diferentes experiências, diferentes expectativas, diferentes visões, diferentes grupos de trabalho. Isso é um dos grandes fortes da nossa rede, uma rede extremamente interdisciplinar, e aos poucos nós estamos nos conhecendo, verificando quais são as potencialidades de cada parceiro. É claro, quando começamos uma rede, muitos nos conhecemos, alguns parceiros trazem parceiros novos, e essa é uma das particularidades do RUN. O RUN começou, creio que com 12 parceiros, já temos 3 novos parceiros na rede. Nós tomamos isso como uma necessidade ou como também uma potencialidade desse assunto, de como vermos os rios sob pressão da urbanização, quais são os problemas, quais são as possíveis soluções. E, claro, os parceiros trazem já diversas experiências, diversos projetos, diversos meios de comunicação, diversas atividades e eventos organizados. Somente para citar 2 exemplos, aqui na Lusófona nós temos já, desde 2015, vemos seguindo essa linha de investigação dos rios urbanos como uma área de investigação para nós bastante importante. Tivemos alguns casos de análise que a colega Nagayama vai apresentar logo em seguida. Temos projetos novos, ideias novas de como analisar e como criar conhecimento sobre a problemática dos rios urbanos. Temos os colegas na Argentina, no Brasil, na Colômbia, todos com experiência no tratamento
ou seja, dos rios urbanos, ou de uma metodologia de trabalho que para nós é interessante. O nosso projeto, a nossa rede, tem 3 componentes que são extremamente interligados. A cidade, o sistema construído, o rio como um sistema natural, nem sempre realmente natural, mas como um elo de ligação entre a cidade e a comunidade. E, por último, claro, a comunidade ribeirinha, a população que vive próximo, trabalha próximo desses rios, muitas vezes depende desses rios. Nós temos em algumas cidades casos de estudo que vamos verificar mais a menudo, mais profundamente, qual é a situação de governança do território, que atividades há de envolvimento e capacitação da população, que estratégias e propostas de projetos para melhora da condição do rio estão sendo colocadas, estão sendo desenvolvidas, também as memórias e os valores dados aos rios, e como podemos disseminar esse conhecimento. Nós, há alguns exemplos claros em que a regeneração dos rios trouxe um benefício. Eu vou mostrar somente aqui 2 exemplos dessa vasta gama de exemplos que vamos ter, porque a partir de hoje, a partir desse primeiro seminário, todos os outros seminários serão, ou cada seminário será organizado por um dos nossos parceiros. Assim, nós vamos ter 15 diferentes visões sobre metodologias, sobre casos de estudo, sobre potencialidades dos rios urbanos, mas também dos problemas. Talvez um dos exemplos mais ícones atualmente sobre a regeneração de rios é esse rio em Seul, na Coreia do Sul, com um nome extremamente difícil de pronunciar, cada um pronuncia de um jeito, por isso nem vou tentar, mas é um rio que se tornou um dos ícones da regeneração, da recuperação do rio, que sofreu várias informações antrópicas, até muitas vezes chegou a desapareceu da estrutura urbana. Nós temos, por exemplo, o nosso caso aqui em Lisboa, caso de estudo, é a Ribeira das Jadas, uma cidade aqui próxima a Lisboa, na área metropolitana de Lisboa. Vocês veem, é um rio relativamente natural, mas ele está completamente manuseado, está completamente alterado por meios antropológicos. Vocês veem que, embora tenha um percurso semi-natural dentro dessa área, nós temos várias infraestruturas que sobrepõem-se sobre o rio, condicionando, claro, o seu desenvolvimento, a sua regeneração. Mas é um bom exemplo de como nós podemos, ainda nesse sistema extremamente artificial que são as nossas cidades, manter certos valores, certos padrões naturais que tornam as cidades mais ricas em estruturas, mais ricas em biodiversidade e talvez até mais sustentáveis. É isso que nós queremos desvendar nesses casos. Tomando, então, esse território em que o rio é um elemento central, que é o nosso elo de ligação entre vários aspectos, é o que nós chamamos, então, de biografia do território. Nós queremos entender qual é o potencial da ciência cidadã, que resultados trazem os processos participativos e co-criativos, e principalmente queremos usar aqui soluções baseadas na natureza. São soluções, às vezes, mais baratas, mais simples e com grande efeito nesse sistema extremamente artificial. E com isso, claro, entendemos como podemos mitigar riscos, reduzir riscos, como melhorar a qualidade de vida da população, como podemos usar os espaços ribeirinhos como áreas verdes,
áreas de recreação e de lazer para a população, qual é o benefício que as novas tecnologias nos trazem para a investigação, para o contato com a população ribeirinha, para melhor entendermos esse território. E, claro, o uso do conhecimento local para nós é fundamental quando falamos de ciência cidadã, de soluções baseadas na natureza. Então, o rio, para nós, sempre vai ser um elo de ligação entre todos esses aspectos, e isso é também resultante das diversas atividades dos nossos parceiros, dos parceiros que compõem o RUN. Para nós será interessante, o que nós estamos no momento a construir, é compilar as experiências de cada parceiro, analisar os resultados obtidos, analisar os benefícios e, claro, entendemos que barreiras esses projetos, essas ideias encontram no seu desenvolvimento. Para isso, para tirarmos lições, quer dizer, queremos tirar lições para aprender o que aprendemos com essas experiências, qual é o resultado dessas experiências. E, claro, para preparar e compartilhar esses resultados. Um dos grandes resultados é a orientação da ação política. Como podemos, com o nosso conhecimento, influenciar políticas, estratégias públicas em que os rios têm um papel central, têm um papel mais importante. Portanto, para nós, no momento, nós estamos compilando que experiências, que casos existem, quais são as experiências nos 8 países que participam do projeto, nas 15 cidades, quais são os riscos, quais são os problemas enfrentados pela recuperação dos rios, como podemos adaptar e criar certa convivência com esses riscos, como é feita a articulação com a população, quais são os processos participativos existentes e quais são os projetos de regeneração, quais são as propostas de regeneração. Isso, de um lado, são os casos, depois, do outro lado, nós também queremos aprender que métodos, técnicas e instrumentos estão sendo usados por esses nossos parceiros nesses casos, que instrumentos são usados, principalmente em relação às novas tecnologias, para a leitura do espaço, para a interação com a população, mas também para melhor percebermos o risco, as questões de risco e as questões de vulnerabilidade da população ribeirinha. Quer dizer, a combinação desses dois aspectos para nós é extremamente importante, que resultados práticos, que experiências no campo são feitas e de que maneira essas experiências são feitas, como elas são colocadas em prática. O RUN tem a intenção de preparar vários documentos, o que nós chamamos de deliverables, no final do projeto. Talvez os dois mais importantes em termos de comunicação e disseminação dos resultados é o catálogo interativo e a exposição itinerante. São 2 elementos centrais para nós. Nós vamos combinar esses 2 elementos porque eles trazem a informação de o que está acontecendo no campo, o que os nossos parceiros estão fazendo com os rios, o que está acontecendo com os rios, quais são as suas propostas de recuperação, de regeneração desses rios. E, claro, um fator central, tendo em conta que a maior parte das entidades envolvidas na rede são universidades, é como usar esse conhecimento nas nossas atividades de educação. Para isso, esse seminário, esse webinar é o primeiro passo. Aqui, criamos, então, esse primeiro pequeno passo na criação de módulos para que as próprias universidades envolvidas nessa rede possam utilizar o conhecimento geral, o conhecimento adquirido pelo projeto. Em breve, nós estaremos aptos a publicar
um volume em que são tratadas os exemplos, os casos que os nossos parceiros, que os 15 parceiros da RUN estão envolvidos. Está sendo atualmente analisado e já temos várias as contribuições estão todas aqui já presentes. Elas estão sendo agora avaliadas e reviewed para termos a publicação logo. Esse é o primeiro passo, então, na colheita de informações sobre os casos e também sobre os métodos usados pelos nossos parceiros. Esse seminário, a ciclo de seminários é composto, claro, como eu disse, por várias unidades. A nossa intenção, os nossos planos são criar a cada mês um seminário diferente, cada vez produzido e organizado por um dos nossos parceiros. Este é o programa para 2022. Nós iniciamos aqui em Lisboa, mas no próximo mês, em maio, iremos a Barcelona, depois a São Paulo, a Belo Horizonte, a Assunção, no Paraguai, e voltamos a Lisboa e depois a Curitiba. Esses seminários serão sempre organizados na segunda-feira de cada mês. O horário pode variar de acordo com o parceiro que organiza. Nós temos dentro da rede uma vasta, vários fusos horários. É bastante interessante isso. Nós temos, creio que, 6 fusos horários. Talvez nas próximas sessões haja pequenas modificações no horário de início dos seminários, mas sempre vamos comunicar a todos. Nós temos uma conta no Instagram e no WebTube, no YouTube. Portanto, se vocês quiserem nos seguir, será um prazer. Aqui vamos postar todas as novidades, todos os desenvolvimentos do projeto. Essa é uma introdução geral à rede. Eu passaria, então, a Nagayama, a colega Nagayama, a palavra, para que ela apresente os 3 casos que nós vamos nos empenhar aqui em Lisboa em desenvolver dentro do projeto. Creio que, se todos concordarem, então, a Nagayama assume agora a apresentação. Eu pedi ao professor Carlos que, exato, eu compartilhar a minha tela. Eu não sei, muito boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui presente e ser o primeiro a apresentar os primeiros 3 casos da rede. Então, eu darei início aos casos de estudo. Estes 3 casos de estudo visam debater o primeiro momento um diagnóstico sobre as bacias hidrográficas dos países, de 3 países, em situações diferentes, bem como as estratégias de participação cívica, o desenho e o processo que rege, a pesquisa sobre 3 territórios distintos, que nos permitirá também tirar lições, abordagens exploratórias, através de uma reflexão muito importante, que é a gestão multinível sustentável da água nos 3 países de estudos, nomeadamente São Tomé, Portugal e Angola, sobre processos regenerativos e propostas de regeneração. O primeiro estado de estudo, o caso de estudo é sobre Portugal, mais concretamente a área metropolitana de Sintra. Este caso de estudo é particularmente necessário e foi iniciado devido à pandemia, que ressaltou alguns processos de fragilidade do espaço urbano e acentuou ao mesmo tempo a trilogia entre território, ambiente e o bem-estar, nomeadamente a atividade física, como um importante componente, e o confinamento teve aqui um impacto importante na sociedade portuguesa,
português e não só das outras sociedades também, mas neste caso estudo em Portugal. E em particularidade nós chamamos aqui para esses casos de estudo o desporto. Importa estudar e promover o conhecimento das relações entre a qualidade, a infraestrutura verde e o espaço e a prática da atividade física ao ar livre, nesta nova sigla que se diz ser o novo normal. Este projeto Verde Desporto explora através de uma abordagem interdisciplinar e transversal entre o nexo, que é o espaço público, espaço verde, atividades ao ar livre e o Covid. Este projeto visa adquirir um conhecimento para promover um espaço interativo, num diálogo entre os diversos utilizadores alinhados com prioridades entre juntas de freguesia e as ações de governança e fortalecimento de cooperação comunitária. Eu aqui vou interromper um bocadinho a minha apresentação e vou passar para um outro PowerPoint, não sei se vocês conseguem ver. O que eu iria apresentar e não consigo, peço desculpa a todos, não consigo apresentar, é um vídeo onde permite exatamente demonstrar, visualizar esta questão desta área urbana. Esta área urbana está no Concelho de Sintra. Em 2013, a Gualva Cacém detém o estatuto de cidade, é a quinta maior cidade da área metropolitana de Lisboa, com características suburbanas. Se não conseguem visualizar o meu cursor, este parque, o Parque Linear Urbano da Bela Vista e o Parque Linear Dom Domingos Jardas, é um marco territorial que permite a delimitação entre duas juntas de freguesias, a Gualva, Miracintra e a Cacém São Marcos. É um parque que tem cerca de 60, são dois parques contíguos com mais de 60 metros quadrados, o parque foi construído, os parques apresentam ao longo de uma extensão alguma vegetação com árvores e arvoredos ao longo da Ribeira das Jardas, dentro de um espaço urbano habilitado para práticas de atividade física nas duas margens. Este parque, ou os parques mais concretamente, nasce da intervenção de um programa Polis da Frente Ribeirinhas. A intervenção estruturou linearmente ao longo deste corredor, não é? Esta mancha azul, nomeadamente, esta imagem infelizmente não permite visualizar muito bem, mas se repararem, toda esta mancha verde é o curso de água que delimita, que divide, não é? Delimita esta área urbana e esta área urbana. E esta intervenção permitiu à população beneficiar com maior a utilização, não só da população, nomeadamente em termos de mobilidade, passagem de recreio ativo, flexibilidade de usos, motivando a integração do rio nas atividades cotidianas da população, nomeadamente nas deslocações diárias. Esta intervenção é interessante aqui porque nasce exatamente da adequação de espaços públicos e às novas exigências do cotidiano em fruição do espaço de recreio e de lazer. Dada a complexidade do território e a realidade pandémica e a diversidade dos dados que poderíamos eventualmente utilizar, nós achamos por bem utilizar para este estágio de estudo uma análise multicritério, para a combinação de indicadores tanto qualitativos, quantitativos, por meio de composição de níveis hierárquicos, úteis para a mitigação da problemática. Este trabalho e esta proposta de investigação nasce não só da Universidade Lusófona, é uma equipa multidisciplinar, onde temos urbanistas, geógrafos, as juntas de freguesias como nossos parceiros, a CIALP, que representa, é um membro representante da CPLP, que é a Comunidade de Línguas Portuguesas, porque permite a transferência também de conhecimento, e estes parceiros permitem
vão conosco, neste caso, ao campo, exatamente para a análise desta problemática que tem várias áreas de atuação, não só, nomeadamente, da engenharia física, da engenharia ambiental, também da área de geografia, também da área da sociologia, a arquitetura, entre outros. Os instrumentos de recolha da informação é tanto da análise qualitativa, desenvolvemos um guião de entrevistas à comunidade de especialistas da especialidade, não é? Temos também um mapeamento comportamental para a análise de toda esta informação. Foi implementado uma oficina colaborativa, com estas questões também que foram levantadas para um debate, com os parceiros locais, especialistas, jovens investigadores, que permitiram aqui protagonizar o uso de metodologias e as questões a serem incluídas no trabalho de campo e as lições apreendidas. Estas oficinas estão relacionadas com as necessidades emergentes da investigação e também com a formação de recursos humanos no treinamento técnico e metodologia a diversos níveis de atuação. O trabalho de campo foi realizado também com estudantes de desporto, com as finalidades supra-mencionadas, onde nós, neste momento, estamos a fazer uma análise de toda a informação e recolha de dados que foi realizada em contexto local. O segundo caso de estudo é sobre Santo Tomé. Em África, e porquê Santo Tomé? Porque nós identificamos, não é? E depois de alguma recolha bibliográfica, que em África 61% da população vive em assentamentos informais. E prevê-se que em 2050 haja um aumento de cerca de 1,2 bilhões de pessoas. Na generalidade dos países em desenvolvimento, a dependência e o vínculo da população ao rio é muito forte, peço desculpa, é muito forte. Em Santo Tomé, em especial, em São Tomé e Príncipe, os rios são essenciais para a vida da população urbana e têm vindo dirigir entre eles o uso doméstico, beber, produzir, a alimentação, lavagem, onde se lava as roupas, portanto, tem aqui um cunho social, cultural muito forte. Este projeto vem do âmbito de uma candidatura FCT-HK, surge da ideia de nós trabalharmos a temática em contexto africano. Em Santo Tomé, dada a complexidade territorial, é um fator diferencial e cultural muito acentuado. E aqui os rios urbanos entram como uma ferramenta de equidade e desenvolvimento. Em São Tomé é um país insular da África Ocidental, peço desculpa, a maior parte do país é caracterizado, se podem ver aqui nesta imagem, a maior parte do país é caracterizado como rural. A mancha classificada como urbana, que é esta aqui vermelha, é resultante de grande dispersão em torno de um pequeno centro colonial e de onde sobressai o aeroporto e apenas cresce um espairamento de pequenas habitações, muitas das vezes precárias, por toda a ilha e periurbano. O caso de estudo, a literatura vai-nos ensinando e alude com os esforços dos diversos países na renaturalização, e dá-nos vários exemplos, como o Sena em Paris, Tamise em Londres, Manzarres em Madrid e o rio Bogotá em Bogotá. E pouca atenção é dedicada aos rios de pequena escala e ainda menos nas regiões pobres em África. Embora aqui os problemas mais evidentes precisem de um compromisso urgente entre o governo e a sociedade, nós achamos que a melhoria dos rios são muitas das vezes de natureza altamente técnica, o que exige um orçamento altamente correspondente que nem sempre está disponível. Nós apresentamos aqui neste segundo exemplo de Santo Tomé, não é? 3 casos de estudo. 3 casos de estudo
muito comuns e que têm uma particularidade muito interessante, que é a pressão humana e a ocupação da terra, que tem vindo a deteriorar a pressão humana sobre os rios, não é? Que tem vindo a deteriorar os habitats naturais, que põe em risco a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos, resultando também em pobreza e baixos índices do bem-estar humano. As comunidades ribeirinhas deste distrito, que é o distrito de Cantagalo, representam na maioria ameaças para estes mesmos rios. Apesar de uma forte dependência tem os sistemas, que têm aos sistemas fluviais locais. Estes rios são, muitos deles, e na maior parte, utilizados para, e como eu já mencionei anteriormente, para lavar roupa, e isso compromete gravemente a qualidade da água, trazendo também, acarreta riscos para a população do meio ambiente e apresenta maiores causas crescentes para a poluição dos rios no distrito. Os problemas são visíveis, não é? A falta de árvores de grande porte, na escassa massa ciliar, resultando também deste crescimento populacional e subsequente desmatamento e construções de uso domésticos da lenha. A gestão comunitária institui-se aqui como um principal modelo de prestação de serviços no âmbito do abastecimento de água. As populações nos países em desenvolvimento, nomeadamente depois da análise desta análise SWOT, esta análise SWOT foi desenvolvida com os nossos parceiros deste projeto, os agentes locais, que permitiu-nos também desenvolver e analisar de forma conjunta os riscos, as ameaças, as forças destas populações. Facilmente nós identificamos que os impactos estão relacionados com a atividade humana, impactos dos ecossistemas aquáticos e os riscos agregados. E facilmente também identificamos que os locais são férteis e forças e oportunidades. Mas, infelizmente, as ameaças advêm também do panorama institucional e identificamos aqui a ausência do Estado. Este trabalho foi desenvolvido com vários parceiros. O objetivo desta run estava alinhada com a adaptação nacional às prioridades de mudança identificada, à necessidade de atuar em diversos níveis de fortalecimento das capacidades institucionais, apoio direto das comunidades e a necessidade de definir estratégias descentralizadas de adaptação. As ações estavam diretamente relacionadas com instituições públicas e privadas, como são aqui devidamente identificadas nos slides, a academia, comunidade local, e tendo como parceiro estratégico a Universidade Pública de São Tomé e Príncipe. Nós aqui admitimos que a busca de soluções incide no envolvimento ativo das comunidades, co-criadoras do seu próprio ambiente, para melhor compreensão das relações socioambientais, as associações entre educação territorial e ciência cidadã. Parece ser um importante vetor que permitirá a maior compreensão dos recursos ambientais e aumentar também esta consciência pública sobre o uso racional e adequado da água dos rios, não é? E uma das premissas é poder contar, no entanto, com a base sólida de dados que em um país de desenvolvimento, como é o caso de São Tomé e Príncipe, pode significar também um fator benéfico e acrescentar também para o desenvolvimento local. O outro caso de estudo que nós trazemos aqui é Gambos.
Gambos é uma comuna da província de Angola, nomeada de Angola, na Huila, mais concretamente. A província da Huila localiza-se no sul de Angola e Gambos está na comuna da Huila, é uma das comunas da Huila. Aqui é interessante este caso de estudo porque é o reconhecimento das fragilidades do sistema educacional. É a libertação de um sistema destas classes, outrora oprimidas, ou seja, esta é uma comunidade, faz um estudo sobre uma comunidade que pratica a transshumância, é uma comunidade agropastoril, que se desloca, onde os alunos, neste caso, se deslocam, são retirados do Sistema Nacional de Ensino para levar o gado aos pontos de água. E esta libertação, como eu diria há bocado, desta classe, faz-me lembrar um bocado aquilo que Paulo Freire e Milton Santos também abordam sobre o território. O território apresenta aqui, neste caso, múltiplas limitações da natureza, condicionado pela fixação destas comunidades agropastoris ou sujeito social na procura diária de água, pressionando forçosamente que esta comunidade abandone este sistema de ensino para estas viagens. O clima nesta zona é um clima rigoroso, são áreas desprovidas de terraços aluviares e, por consequência, solos pobres da ausência de pastos, o que dificulta também aqui a fixação destas comunidades. A severidade da natureza, a ausência de pastos, a procura de água, diária de água para o gado, norteia estas comunidades jovens a transhumar, e mais de 150 quilómetros. Conforme podem ver aqui nesta imagem, são algumas rotas que esta comunidade se desloca. Uma das questões que eu chamo a atenção, e um exercício que foi feito, foi através de uma localização ótima, tendo por base questões físicas e climáticas do território, e foi realizado o NDVI e o NWI. Com 2 anos comparativos, 2007 e 2017, para que evidenciassem a cobertura vegetal, dando como lugar à vegetação senescente, para identificarmos efetivamente quais os lugares ótimos para estas comunidades. A análise espacial permitiu-nos também aferir a licença das salas de aula, como podem, nas proximidades dos recursos hídricos, em regime permanente, e mesmo acontecendo com os povoados em aldeias como os ditos quimbos. Os quimbos são os museques, localizados nas proximidades do rio Caculuvar. O rio Caculuvar é exatamente este. Entretanto, também desprovidos de equipamentos sociais e comunitários. Uma das coisas que chama aqui a atenção é que, apesar desta população ser, na sua maioria, virada para a agropecuária, o sistema de ensino, e tendo esta fragilidade, não é, identificada no sistema de ensino, eles o sistema de ensino, por ser um modelo tradicional de aula, ter aquela escola fixa, não protege, desconsidera estas questões de relevância social, cultural e local, muito relacionada com a questão hídrica, com a questão dos rios, porque a população, volto a frisar, as políticas públicas, a população desloca-se em função a estes rios que são outrora temporários e permanente. Ou seja, há aqui uma ausência de política pública face ao atual paradigma. Os equipamentos são inadaptados à procura,
há uma ausência de investimento em infraestruturas de resistência do governo local que estimulam a utilização de mão de obra e contínua para a manutenção destas famílias, não é? Porque é uma economia familiar, e também fortemente acentuando cada vez mais o absentismo e limitando o rendimento escolar. O modelo espacial apresentado permite não só determinar áreas com valores mais elevados para a atividade fotossintética ativa, assim como delinear um modelo de escola itinerante em tempo real e de baixos custos, respeitando os princípios consagrados da Constituição do ensino integral, laico, democrático, universal e gratuito, conforme a lei afere. Portanto, nós identificamos aqui uma outra problemática, que é a relação entre os rios urbanos e o ensino. A nível de conclusão, estes 3 casos são muito diferenciados, são 3 casos descritivos que reforçam a nossa dependência em relação aos recursos hídricos, mostram as potencialidades e problemáticas das sociedades ribeirinhas e dos rios urbanos, que enfrentam ao lidar, que enfrentam no seu cotidiano, permite reduzir e reverter, quando a atuação atempada, a degradação dos recursos ecossistémicos hídricos, de grandes desafios à sociedade contemporânea. Aqui, a regeneração e a renaturalização dos rios é despontada como dos temas intersectorial, ou seja, aqui o grande desafio que nós tentamos nestes 3 casos de estudos foi unir a hidrologia, o meio ambiente, a saúde pública, a economia, a educação, entre outras áreas. E estes 3 casos de estudo, também analisados, embora de diferentes contextos, identificam a necessidade de mudança do paradigma na compreensão do problema, na estrutura de governança institucional e ambiental das práticas urbanísticas. É perceptível, eu chamo aqui a atenção, é perceptível a necessidade de olhar para os rios como um recurso multiescalar numa gestão mais sustentável e como um elo que permite a conjugação num relacionamento político e comunitário. E eu aqui faço a ponte para a nossa comunidade de investigação, que nós acreditamos que tudo converge num conceito base da atuação da cidade, nomeadamente nas novas, eu chamo aqui a atenção para estes eixos, que é nas novas formas de pensar e implementar a investigação, privilegia as práticas colaborativas, permite também, aqui através esta nossa reflexão ampla, estimular a criatividade e reflexão e o pensamento crítico, despertar também ao trabalhar com a comunidade e esta abordagem nos diversos órgãos locais, também despertar estes conteúdos a leigos e o mais importante, se não, quer contribuir para o entendimento do mundo real e a criação de um ambiente mais responsivo. Em suma, é a convergência de conceitos que nós trabalhamos, que é ciência pública, cocriação e rios urbanos. Ótimo, obrigado, Nagayama, pela apresentação dos nossos 3 casos que estamos organizando aqui em Lisboa, dentro da rede. Creio que agora há perguntas, há questões, estamos abrindo então a discussão. Alguma questão, alguma dúvida, alguma ideia que queiram compartilhar conosco? Gabriela, você assinou? A Lucy, por favor. Pronto, ia fazer uma pequena questão, que era tentar perceber como que a documentação, porque foi falado em termos do projeto que vão fazer uma documentação
experiências, não é? E agora, em relação ao vosso estudo de caso, da Nagayama, como é que a Nagayama está a registrar essa documentação? Como é que está a organizar as experiências que recolhe? São que tipo de informação? São fotos, são bibliografias, são entrevistas? E como é que está a organizar? Queria só ouvir um pouquinho para aprender também. Em relação a que caso de estudo, Marlúcia? Dos três. Dos três? Dos três. Pronto. Em relação ao ILA, é um projeto de SIC. Portanto, toda a recolha documental é feita através da análise de imagens de satélite. E temos também pessoas locais que vão nos dando feedback, porque aqui, através do NDVI e do NDWI, que é o índice de água, nós conseguimos identificar quais são as áreas mais apropriadas para a deslocação, e em tempo real, isto é que é a parte interessante, em tempo real, a deslocação destas comunidades, porque nós temos aqui rios temporários permanentes. E em relação ao ver desporto, toda a informação, nós temos a parte de trabalho de campo, temos aqui a sorte de ter estudantes de licenciatura, nomeadamente do Departamento de Desporto. Nós temos inquéritos, toda a informação, temos uma base de dados onde temos relatórios, inquéritos à população, temos entrevistas à população, é utilizado também uma aplicação também de outros estudos, nomeadamente do Cyberparks, que está em curso, em relação a Santo Tomé, a recolha documental foi toda feita com os nossos parceiros. Nós trabalhamos para o desenvolvimento desta proposta, nomeadamente com dados foi a FAO, não é? A FAO como nosso parceiro, temos a instituição pública que é o Ministério de Infraestruturas e Ambiente, desculpa o nome, mas é que mudou há pouco tempo o nome, nomeadamente a Direção de Águas. Nós temos aqui a Academia e temos associações locais e o parceiro, que aqui eu acho que é a chave, que é a junta de freguesia, não é a junta de freguesia, mas a instituição, é a autarquia local, que é de Cantagalo, não é? Portanto, e calhou exatamente muito bem na altura que nós estávamos a desenvolver este projeto, porque foi na altura que estavam a desenvolver o plano pormenor. Então, conseguimos aqui alinhar interesses para o desenvolvimento de um bem comum, não é? Que é a questão hídrica, porque às vezes é o agir localmente, mas pensar globalmente, e também juntar esforços para o desenvolvimento de toda esta investigação. Espero ter respondido. Obrigada, Nagayama. Sim, as nossas iniciativas normalmente são bastante vastas e contém vários aspectos. Eu acredito que uma das qualidades da investigação é trabalharmos com várias metodologias, com vários componentes. É isso que nós estamos tentando criar. Nós temos desde entrevistas até dados colhidos com meio de via de satélite, e a conjugação dessas informações para nós é extremamente importante, porque creio que assim nós temos uma visão mais abrangente das problemáticas e também no desenvolvimento de conteúdos para que serem transportados para os sistemas decisórios, né? Por criação de políticas públicas. Portanto, eu daria a palavra então para o Fernando, por favor. Olá, Fernando. Hola, ¿cómo están? Gracias, Carlos, y gracias, Nagayama, por tu presentación, muy interesante. Me pareció también interesante toda la amplia, digamos, el amplio espectro de
fuentes y de datos que están usando para esta investigación, que recién comentabas a partir de la pregunta de Marlucci. Mi pregunta tenía que ver con, lo que me preguntaba era, ¿cómo trabajaban ustedes en estos 3 casos con la dimensión histórica, digamos? Si esas fuentes que están usando les están proveyendo información suficiente acerca de los usos y de las lógicas de utilización del espacio en el pasado, y de cómo lo que uno encuentra hoy es parte de un proceso que viene desencadenándose hace mucho tiempo. Pregunto esto porque en el caso de muchos de nuestros ríos, digamos, que están fuera de Europa, muchas veces es difícil encontrar historias escritas sobre esos espacios, ¿sí? Tal vez uno tiene que recurrir digamos, a fuentes orales, o, bueno, nada, ese vacío historiográfico, por lo menos en mi caso, ha sido un obstáculo, tal vez una oportunidad, pero me preguntaba cómo habían lidiado ustedes con esa dimensión histórica en los 3 casos que analizaron. Eu posso começar pelo caso da Huila, e nomeadamente dos países africanos, tanto São Tomé como Angola. Aqui a tradição oral é muito importante, é uma base documental de maior relevância. Isto porquê? Porque nestes territórios a investigação científica sobre rios urbanos é descurado, não é uma prioridade de governo. Fala-se agora, os novos eixos a nível internacional começam a falar sobre a questão do ambiental, mas nestes contextos não é prioridade. Então nós utilizamos muito a questão da tradição oral. A Huila, nós temos uma excelente fonte para ir buscar, nomeadamente sobre esta questão da Huila, temos uma excelente fonte que é análise, imagens de satélite, não é? Portanto, nós conseguimos ir buscar imagens de satélite, que é a nossa base documental. E aqui dá-nos claramente um histórico. Eu fiz uma demonstração de 2007 e 2017, mas poderia ter ido buscar períodos históricos, desde que fizesse as devidas correções às imagens, num período mais alongado, não é? São Tomé é algo que tem-se a questão ambiental, os riscos ambientais, a questão hídrica como fator cultural e também o fator ambiental tem sido mais estudado, não é? Existem muitos jovens investigadores que começam efetivamente a levar esta questão hídrica para o debate, não é o suficiente, mas também já nos permite ter também algum legado histórico para debate. Em relação ao histórico do verde desporto, que é o primeiro, que é o caso português, a questão o que nos levou a desenhar esta estratégia, ou que nos impulsionou a desenvolver esta estratégia ou este projeto, foi a questão do Covid, não é? E como nós temos por base de investigação os rios urbanos, e nesta área geográfica tem a Ribeira da Jarda, então juntamos como é que, porque as pessoas, não é? A população, quando foi implementado o recolher, digamos assim, o recolher obrigatório, agora falta uma palavra, peço desculpa, o recolher obrigatório, as pessoas só poderiam sair para duas questões, não é? Que era ou passear o cão, os animais, ou então para as práticas desportivas. E isto deu um outro uso ao espaço público, portanto, nós não temos aqui um histórico que efetivamente permita, se calhar daqui para a frente, começamos a fazer história, mas não temos ainda um legado histórico sobre este espaço e sobre estas questões que estamos a abordar. Não sei se o professor Carlos também quer complementar. Sim. Nós temos, sim, alguns dados
somente o caso português agora, porque nós temos esse projeto, é uma ribeira que ela foi tamponada com o tempo, ela sofreu problemas de poluição, e no projeto do governo português ela foi recuperada, regenerada. Isso nos dá um certo momento histórico. Nesse caso, nós temos alguns dados históricos, mas são áreas rurais, eram áreas rurais, hoje não, hoje é uma área extremamente urbana, com uma pressão grande de urbanização, mas nesse caso nós temos um pouco de história do Rio. Nós sempre encontramos, nos nossos casos, sempre algo muito incomum, é realmente esse vazio histórico, porque muitas vezes os rios foram vistos mais como um empecilho, como uma barreira no desenvolvimento das cidades, não? E no caso, realmente, no caso de São Tomé e Angola, a tradição oral para nós é essencial, porque é uma das únicas fontes que nós temos para entendermos mais qual é a relação das pessoas com os rios, né? Porque há muito pouco dado transcrito. Respondemos a sua pergunta, Fernando? Sí, gracias. Me surgen otras preguntas tal vez para hablar en otra oportunidad, pero que tienen que ver con el tema de los bienes comunes y su historia, digamos, y cómo el tema de los bienes comunes está respaldado en un uso en el pasado, digamos, y en esa continuidad, ¿no? Me parece muy interesante el tema del enfoque de los bienes comunes para actualizar nuestra concepción del espacio público en los ríos, que han sido utilizados tan intensivamente por muchas comunidades, ¿no? Exato. Deve ser um dos nossos motores na investigação, não? Que é um bem que é um benefício a todos, é um bem que todos ganhamos, mas nem sempre cuidamos tão bem desse bem, não? E creio que no caso dos rios, como nas mídias ambientais, é um dos elementos que mais sofrem na urbanização. Portanto, a questão do bem comum é extremamente importante para nós, deve ser bastante importante para nós, né? No RUN, para nós aqui na investigação na lusófona, é um dos pontos centrais de todo o nosso percurso em investigação, mas deve ser também no RUN um dos pontos centrais nevrálgicos, né, da nossa rede. Uhum. Gracias. Okay. Obrigado a ambos, a los dos. Graças. Ok, Dória, você tem uma questão? Marluce, você levantou novamente ou continua? Sim, então só um minuto. A Dória? Eu não ouvi a pergunta da Marluce e, portanto, não sei até que ponto é que vou fazer uma pergunta que ela já fez. Só ouvi uma parte da resposta e tem a ver realmente com Sintra. Eu não conheço a obra, só vi as vossas imagens as minhas perguntas têm a ver exatamente com o sentimento que tenho perante aquelas imagens. E tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, em que fase do projeto é que vocês entraram como elementos de participação? E a segunda pergunta é um bocadinho mais concreta e tem a ver com o facto de terem dado conta das preocupações com a alteração do nível daquela ribeira. É porque eu diria que no contexto atual aquela obra vai ter uma vida curta. Ou eu pelo menos sinto que isso é muito possível. Não me parece que esteja dimensionado para as alterações de nível que as nossas ribeiras têm às vezes nestas variações de tempo que nós neste momento estamos a experimentar. Se houver uma situação de seca permanente, o problema não se põe. Mas se começarmos a ter chuvas de torrente, aquilo parece-me que está pouco preparado para isso.
mas pronto, é apenas um comentário. Eu inicio a resposta, Ana Gayama complementa. Bom, nós entramos numa fase em que o projeto já estava concluído, como foi dito, a recuperação, regeneração da ribeira já estava concluída. O que não estava ainda, não está realmente concluído é o segundo parque, mais ao norte. A ribeira já está recuperada, mas o parque ao contorno, ao redor da ribeira não está, foi recentemente completado, certo, Ana Gayama? Mas ela já corrige, mas para nós iniciamos o projeto com uma área verde existente, com uma ribeira já regenerada, e no Verde Sport o nosso interesse é verificarmos quais são as modificações em respeito ao Covid. O Covid, como a Ana Gayama explicou, modificou muito as nossas relações com o ambiente, modificou Ana Gayama, agora vem o seu vídeo. É melhor retirar. E o Covid, realmente, ele modificou a relação das pessoas com o espaço. Eu não sei exatamente nos outros países como aconteceu, mas aqui, por exemplo, em Lisboa, todos se recordam, o uso do espaço público foi condicionado. Houve questões em que os parques fecharam, era impossível, não era desejado que as pessoas se encontrassem nos espaços verdes. E é isso que nós queremos interpretar, é isso que nós queremos tentar conhecer melhor. O que modificou com o Covid, com essa restrição no uso do espaço público, no uso de um bem comum. Ana Gayama, complementa se eu falei alguma coisa errada em relação aos dois parques. Não, de maneira alguma. Ao contrário da apreciação da Dória, eu acho que este é um projeto que, por aquilo que eu vejo e que tenho estado a apreciar no âmbito do programa da Câmara Municipal de Sintra, o objetivo é dar uma continuidade, e uma continuidade urbana, linear. Eu não sei, eu há bocado, não sei se com a imagem consegui, a Dória conseguiu visualizar a extensão da área de toda esta questão, esta área urbana, apesar de estar aqui entre Cacém e Miracintra, não é? São Marcos, mas há uma continuidade e um objetivo e uma proposta de governo de estendê-la até Sintra. Portanto, há aqui todo um contínuo da Ribeira e um planeamento estratégico de espaço público, de espaços verdes, aqui a questão da água como fator motriz de desenvolvimento a ter em conta. Isso. Em relação à segunda questão, eu creio que uma das intenções é criar esses espaços verdes exatamente como uma função de esponja, porque eu acredito que essa ribeira também tenha sido o caso, ela sempre foi efêmera, na Gayama não é sempre que a água corre, chega período do ano em que seca. Portanto, uma das ideias aqui é a criação de parques para que esse espaço verde ao redor, essa área ciliar ao parque sirva como uma esponja, em que a água excedente, no caso de chuvas, possa ser retida ou armazenada por um determinado período ou absorvida. Assim faz mais sentido. Assim, aquela diferença de cotas assim faz mais sentido. Se esse é o conceito. Okay. Sim. E claro, para que esse espaço verde seja realmente uma esponja, absorva a água excedente, ele tem que ser bastante permeável, né? Tem que ser, não pode haver muita cobertura tamponada, não pode ser muito, tem que ser realmente permeável
E essa é uma das intenções da criação dos parques, criar áreas permeáveis. Não, e tem que ter um trabalho de manutenção constante, que é a limpeza da própria ribeira, que é uma coisa que quer em Cascais, quer em Sintra, durante muito tempo teve descuidada. Eu não sei a situação de Sintra, não conheço, mas no caso de Cascais, algumas daquelas ribeiras mais emblemáticas, é verdade que nos últimos anos tem havido um cuidado da Câmara em as tentar manter limpas. Que exige exato. trabalho, porque é preciso ir lá várias vezes ao ano e, portanto, não é uma coisa que se faça e que se considere que está acabado. É um trabalho de manutenção constante. Mas eu tenho visto essa preocupação também em Cascais. Isso não sei lhe dizer, talvez a Ganayama possa, mas eu creio... Eu posso suscitar aqui uma provocação, porque temos aqui o presidente da junta, o arquiteto Carlos Casimiro, que talvez, em sua defesa, poderá responder às questões da Dória. Doutor Carlos? Como é que se tira esta mãozinha? Eu acho que se você bater mais uma vez na mão... Volta lá embaixo onde colocaste, que sai. Mas enquanto ele não responde eu acho que uma das... Obrigada, sempre a aprender. Eu agora não ouço nada, desculpem, porque... Pronto, agora... Uma das questões quanto à manutenção, eu creio que enquanto o espaço for criado, enquanto for criado um parque, existe também a questão das pessoas tomarem cuidado. Creio que as pessoas exigem das câmaras, do poder local, uma manutenção mais frequente. Eu acredito que colocando esses parques sobre essas áreas, sobre a gestão de um parque, significa que há um controle social maior, há uma necessidade maior de gestir esses espaços de maneira que as pessoas possam usar sem problemas, sem condições de insegurança, ou isso cria certas necessidades sociais. Sim, parece uma boa ideia. Sim, esse seria um caso ideal. Eu não sei exatamente o esquema de gestão dessas áreas. Passamos, então, para a próxima pergunta. Maluce, você tem outra pergunta? Sim, era uma pergunta, era um comentário e eu gostava de vos ouvir. É um comentário mais filosófico, na medida que eu não sou muito técnica. Pronto, o Carlos falou há pouco que uma das questões dos rios e a situação que eles estão, e isso é mais geral, não é propriamente para os casos de estudo, tem a ver com o facto das pessoas verem os rios como uma barreira. Se nas minhas reflexões, vamos dizer, eu penso que o rio não é só visto como uma barreira, porque nós não vivemos sem água, não é? Talvez a ideia de que é um bem. É como se fosse ainda uma noção de bem inesgotável, não é? E como tal, não há essa consciência, porque, de certa forma, ele nasce, ele aparece, e que, por outro lado, é o que faz também com que haja atualmente muitas tentativas de privatização, não é? O que está natural, há uma tentativa de privatização muito grande por empresas já, não é? Nomeadamente na América Latina, onde se vê com clareza isso. Pronto, era só isso. Que é um patrimônio, como se fosse um patrimônio inesgotável, é mais nesse sentido. Eu concordo e também discordo um pouco. Eu estava vendo se a Eliana de Curitiba está aqui, porque Curitiba, embora a cidade tenha sido no cruzamento de dois rios, esses rios foram vistos realmente como uma barreira. Se nós vemos os planos de urbanização da cidade, já dos anos 1800, e principalmente nos planos de 1905, 15, não me lembro bem a data, os rios estão presentes na malha urbana, mas todo o arruamento, toda a extensão da cidade
passa por cima dos rios como se os rios fossem inexistentes. Nunca houve uma preocupação de manter os rios no seu leito ou criar espaços entre a cidade e o rio. O rio é realmente visto aqui como uma quebra no sistema ortogonal do arruamento da cidade. Eu acho que Curitiba, nesse caso, é bastante paradigmático, no caso das cidades brasileiras, no tratamento dos rios. Claro que nem todos os casos são iguais, mas eu creio que em alguns casos, é o caso, por exemplo, de Curitiba, em que realmente o rio foi visto como uma barreira no desenvolvimento, embora seja um elemento essencial, né? E com o desenvolvimento foram criados sistema de abastecimento de água que é totalmente independente dos rios, né? Quer dizer, o rio deixou de ser um elemento essencial porque a água é trazida de outros lugares, né? Tem feito todo o encanamento que traz a água potável, portanto o rio não é mais a fonte de água, mas é ainda a fonte do esgoto, né? Onde que corre o esgoto da cidade. E isso transformou realmente toda a característica natural do rio, né? Eu acredito que Curitiba, nesse caso, é um exemplo bastante típico dessa barreira. É claro, eu acredito que tenha muito a ver também com a própria dimensão do rio, né? Se nós formos ver, talvez, o Tejo aqui em Lisboa, é quase um mar, né? Não é o mesmo caso da Ribeira das Jardas, né? Tem a ver também com a proporção. Nagayama, algum complemento dessa ideia? Se não, passamos... Subscrevo. Tem aqui uma questão da Luciana. Sim, a Luciana, por favor. Olá. Interessante os casos de Belo Horizonte. A experiência. Na verdade, é um pouco no sentido do que estava dizendo a Marluce e você. Eu acho interessante essa discussão, porque no planejamento, por exemplo, de Belo Horizonte, a gente tem, a princípio, um apagamento desses rios mesmo. Eles estão embaixo de avenidas sanitárias, talvez a primeira grande cidade do Brasil a ser planejada completamente, né? Em cima de um arraial antigo, onde os rios foram, pelo menos no traçado planejado, apagados. Mas eu acho que, num contexto geral do planejamento, esse apagamento acontece, mas no contexto cotidiano, isso não se efetiva com tanta clareza. Então, eu acho que as duas percepções elas são possíveis. Tanto a do apagamento por um planejamento que retifica, que cobre esses rios, mas que vive também nessas áreas nem tanto planejadas e que ainda acontece de uma forma mais naturalizada. Eu acho que as duas realidades elas convivem muito de perto, e mais de perto do que a gente imagina, assim, pelo menos em Belo Horizonte. Eu queria fazer uma pergunta para a Nagayama e para você, Carlos. Como que é o relacionamento com as políticas públicas, assim, com o órgão oficial de projeto e planejamento? Pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente produz muito conhecimento e tem muita dificuldade em acessar essas políticas públicas, esses órgãos de planejamento. Eu gostaria de entender como isso acontece em outros lugares. Eu acho que é uma contribuição importante para a gente fazer valer e ampliar essas descobertas ou essas metodologias que a gente vem angariando. Obrigada. Essa é uma questão crucial, né, na investigação, que nós sempre ganhamos conhecimento, e transformar esse conhecimento em políticas públicas é realmente um processo bastante duro, muitas vezes insatisfatório, muitas vezes frustrante, porque nós temos o conhecimento e eu acredito que a nossa situação não é muito melhor que em outras cidades. É um processo, eu creio que é realmente um processo, e é um processo de longo... É necessário respirar fundo e ter paciência e não desistir, porque eu acredito que o conhecimento que nós ganhamos é válido e é interessante e é necessário,
E, claro, eu não tenho boas experiências para contar na criação de políticas públicas, porque realmente é um trabalho extremamente duro, árduo, muitas vezes, como eu disse, frustrante, mas é a parte da investigação, né? Para isso que nós fazemos a investigação, para que as nossas ideias, os nossos conteúdos sejam realmente transformados em programas que melhorem as nossas condições, né, de vida. Mas realmente a experiência sempre nos mostra que é realmente um trabalho, um processo bastante longo, frustrante, e eu acredito que uma das questões principais nessa passagem de conhecimento é realmente usarmos uma linguagem em que os políticos, as pessoas que têm esse poder de decisão, compreendam essa dimensão. Muitas vezes, eu creio que nós usamos, talvez, por termos muito conhecimento, usamos uma linguagem talvez um pouco abstrata, e eu não sei se talvez, muitas vezes, muito negativa, e eu acredito que isso, nenhum político quer que nós desenhamos um futuro muito escuro. Eu acredito que, sendo ambientalista, eu sempre sou um pouco otimista nessas questões. Portanto, eu acredito que nós temos realmente que tentar e não amolecer nesse sentido, né? Eu não sei se responde a tua pergunta, Luciana. Mas é uma questão crucial, né? É uma questão realmente que nós devemos investir, né? Ok. Nagayama, alguma ideia? Eu até acrescentaria que é um jogo de sedução contínuo, não é? Ou seja, nós efetivamente aqui eu acho que o fator diferencial da nossa investigação e dos trabalhos que nós temos estado a desenvolver é levar estes órgãos de decisão como nossos parceiros, não é? E demonstrar a necessidade que é a junção de dois mundos, não é? A ciência e a investigação em prol de um bem comum que é a sociedade. É um bocado, eu acho que é esta a lógica daquilo que nós chamamos de ciência cidadã, cocriação, é um bocado juntar estes mundos, estes atores locais também em prol daquilo que é sociedade. Essa é uma das nossas grandes tentativas, sempre envolvemos o que nós chamamos aqui juntas de freguesia, que é digamos, o poder público mais próximo à população, né? No caso, por exemplo, do Verde Esporte, nós temos a junta de freguesia, as duas juntas de freguesias. Para nós é extremamente importante, né? Temos eles acompanhando o nosso processo, discutindo conosco. No momento, é um trabalho bastante gratificante tê-los juntos conosco aqui. A ver no futuro, quando nós tivermos as primeiras ideias, os primeiros dados, qual dessas informações podem ser colocadas em políticas públicas, né? Ótimo. Alguma outra questão? Um comentário? Posso fazer um comentário? Claro, por favor, Dória. Pelo menos para mim foi interessante, porque era uma coisa que eu imaginava que não podia acontecer. Eu também tenho várias ribeiras, mas tenho uma ao lado de uma horta comunitária. Uhum. E durante muito tempo a ribeira esteve sempre muito suja, quase que não se via nada, toda entulhada. O que acontece é que nos últimos, talvez, 2 anos, a Câmara tem limpo aquilo. E então agora o que é que se passa? Dei conta que um dos utilizadores da ribeira, que tem pouca água, a maior parte do ano, é um rebanho de cabras. Portanto, há um pastor que, ao fim do dia, eu só sei isso aos fins de semana, mas ao fim do dia
faz o seu trajeto pelo leito da Ribeira, para cima e para baixo, com as suas cabras, muitas vezes sobem as vertentes e vêm cá para níveis mais de cima, mas, portanto, realmente para mim é um verdadeiro espanto que numa região completamente urbana, que aquilo tem prédios por todo sítio, com alta densidade, possa acontecer uma coisa destas, haver um rebanho, ainda por cima um rebanho que utiliza uma ribeira que entretanto foi limpa. Portanto, há esperança. Há esperança, exatamente. Eu acredito que são pequenos sinais que demonstram que há uma solução diferente, né? Há uma solução mais viável e uma solução que traz mais benefícios. É isso que eu tentei mostrar naqueles slides em que tem o caso da Coreia, que é extremamente complicado e, claro, muito oneroso no sentido de uso de financiamento público, mas que trouxe melhorias incríveis para a cidade, né? E o caso aqui da Ribeira das Jardas, em que embora seja também financiado pelo governo, mas com uma proporção muito menor, claro, nós podemos comparar a região aqui de Sintra, onde está a Ribeira, com a cidade de Seul, né? Porque são condições extremamente diferentes, são populações extremamente diferentes, cidades extremamente diferentes. Mas acho que a lição é que realmente nós temos possibilidades, há possibilidades. O que nós temos que fazer é nos empenhar para que essas possibilidades se tornem realidade. E quando há uma realidade em que há uma condição melhor, claro, todos beneficiam, né? E aqui no caso da Ribeira que você nos conta, o próprio pastor, né? Quer dizer, como que eu diria, há um ganho aqui em que é incrível, né? Você ter um rebanho de ovelhas numa cidade, né? Quer dizer, há uma diversidade maior dentro da cidade, né? Ok. Alguma outra questão, alguma dúvida, uma ideia? Sim. Deste lado é o Isaac. Olá, Isaac. Boa tarde. Boa tarde. Não ouvimos, Isaac. Isaac, não ouvimos. Está muito ruído. Eu vou para a minha localização. Alô? Sim, melhorou um pouco. Eu disse que fiquei um pouco triste porque não vi nenhuma instituição com as quais nós colaboramos. Instituição, no caso particular, africana. E eu lanço, nessa ocasião, um desafio. Que tal a doutora Nagayama e o Isaac serem os protagonistas desta colaboração? Excelente. Desafio aceito. Não sei da parte da Nagayama, mas... Pois, porque, doutor, em Benguela, na zona em que eu vivo, existe um rio cujas margens e o Talveg está todo betonado. A água das zonas elevadas vai para o mar sem qualquer tipo de tratamento, o que de uma ou de outra maneira vai ter impacto sobre a qualidade da água do mar, ou pelo menos sobre a qualidade da água que fica aí sobre o estuário, não é assim? Porque é uma água que vem completamente, ou seja, da forma como é poluída ou contaminada, ela vai diretamente para o mar. E isso remete-nos a um exercício muito grande relativamente à questão não só da reutilização da própria água, como também, diríamos, do esforço que pode ser feito para, digamos, a partilha não só de interesses, mas como também de benefícios vamos assim dizer, deste rio urbano que praticamente rasga todo o município de Benguela, que é a cidade em que vivo. Eu, dentro de mais alguns dias, já me tinha proposto, inclusivamente, dentro de mais alguns dias vou colocar a consideração do professor
uma proposta diríamos, de projeto de pesquisa para que, a partir da nossa lusófona, nós consigamos impactar as autoridades do município de Benguela relativamente a todos os cursos de água urbanos que nós tenhamos e que, de uma ou de outra maneira, estão subaproveitados e, mais do que isso, em tempos chuvosos, representam um fator a mais em termos de potenciação da vulnerabilidade às populações ribeirinhas. Então, eu penso que este é um processo que nós podemos levar avante e este projeto que o professor está a liderar é, na minha opinião, de suma importância para que, pelo menos ao nível de Angola e ao nível de Benguela, que é a região em que habito, nós possamos, enquanto instituição lusófona, contribuir para a elevação dos níveis de potenciação contra a vulnerabilidade destas populações das zonas ribeirinhas e também produzir um conjunto de conhecimentos que possam servir de base para que as instituições públicas e também a população, no caso particular, consigam ver este elemento rio urbano como algo que pode ser partilhado e não um prejuízo às suas vidas. Era só esse comentário que eu queria fazer, professor. Sim, excelente ideia. Nós estamos sempre à procura de novos desafios e realmente como eu disse no começo, um dos nossos interesses da lusófona é usarmos realmente o conceito de lusotopia. Quer dizer, como podemos, através das nossas redes, criar maior conhecimento sobre os nossos problemas atuais, os nossos problemas nos países que temos em comum o português. Sem dúvida, é uma excelente ideia. No entanto, eu só sempre chamo a atenção porque o que nós fazemos é a investigação. Nós não podemos prometer salvar o mundo, mas nós temos... Compreendo, professor. Mas nós podemos criar condições para que o mundo seja salvo. Não podemos fazer objetivamente isso, mas nós podemos criar conhecimento sobre esses problemas, criar mais condições de conhecimento, de tecnologias e de metodologias de trabalho. Nesse caso, é perfeito, Isaac. Se você entrar em contato conosco, podemos pensar nessas ideias. Está bem, professor. Faremos isso em breve. Ok, excelente. Obrigado, professor. Sim, senhor. Ok, eu acredito que dessa vez chegamos ao fim aqui com esse primeiro seminário e foi uma experiência interessante. Muito obrigado pela participação. Lembre-se que nós temos o seminário em 9 de maio, em que os colegas de Barcelona apresentarão o caso de estudo. Portanto, 9 de maio, vamos juntos a Barcelona. Espero contar com a presença de todos. Muito prazer vê-los aqui, discutir novamente com vocês todos. Se não houver mais questões, dúvidas, então acabamos por aqui.